Ele é rei sobre nós, é aquele que nos ordena e é aquele que nos deu uma bandeira para levantar, um pendão real, é aquele que desceu do céu, é aquele que envia o seu povo para a missão, é aquele que sustenta o seu povo enquanto o seu povo caminha, e é aquele que vai receber no final de tudo toda a honra, toda a glória. Eu quero ler com os irmãos capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler dos versículos 1 a 13, depois 18 a 20, e vamos meditar nas lições que esse texto tem para nós hoje, pensando em coragem. Lucas 1, de 1 a 13 e depois 18 a 20. Diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. No tempo do rei Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Parêntese meu, se eu estivesse lá, eu também estaria terrivelmente dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. E o versículo 18, depois de algumas palavras do anjo, Zacarias pergunta: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar, até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. A pergunta é para nós hoje: do que você tem medo? O medo tem sido discutido por filósofos, por pessoas ao longo da história. Bruce Wayne tem medo de morcegos, o Batman. E numa conversa com seu pai, depois de um pesadelo, em que o pai chega perto da cama e ele pergunta: foram os morcegos de novo? No sonho dele, no pesadelo, ele diz sim. Aí ele diz: você está com medo? Ainda estou. E o filho pergunta para o pai: todo mundo tem medo? E o pai diz: todas as criaturas têm medo. E o Bruce Wayne pergunta: até as criaturas mais aterradoras têm medo? E Thomas Wayne, o pai, diz: principalmente essas. Até os mais aterradores têm medo. O medo paralisa, o medo dificulta,
O medo molda a gente. O medo mata. Como eu disse, ontem foi o dia da bandeira e algumas pessoas hoje estão com bandeirofobia, né? Medo de ser identificado com essa ou aquela ideologia. Alguns de nós têm medo de admitir tristeza. Alguns de nós têm medo de admitir que está feliz. Já viu isso? Hoje, ser feliz parece quase um sinônimo de ingenuidade. Você dizer que está feliz, que é feliz, você vai ser questionado. Medo de ter convicções, ou pelo menos de parecer que tem. Hoje há um culto à incerteza. Nós acabamos de sair de uma experiência planetária, onde o medo foi usado, vivido e explorado de diversas maneiras. Até os que exploram o medo também têm medo. Eles têm medo de perder o controle que têm sobre os outros. Por mais que filósofos tentem conceituar por que o medo existe, não se chega a conclusão nenhuma. A gente tem um relato antigo que diz como o medo entrou na história do ser humano. Foi ainda na nossa infância, como raça, como humanidade. E o medo é tanto consequência quanto o indício de algo que não vai bem conosco. Gênesis 3, de 8 a 10, diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Esse é o ser humano, desde sempre, medroso, porque tem algo errado, tem algo que ele tem medo de que seja descoberto. Desde então, somos medrosos, nos escondemos, mesmo atrás de máscaras com cara de coragem. Muitas vezes, aqueles de nós que querem parecer mais, deixa comigo, pode jogar que eu resolvo. Às vezes escondem por trás da atitude petulante, às vezes arrogante, de autoconfiança, um medo que não querem que os outros saibam. Não foi a primeira vez que Zacarias teve que lidar com medo. Ele e a dona Isabel, durante muitos anos, tiveram alguns medos. Um deles, é claro, é o medo de não ter filhos. Isso aconteceu e durou a vida inteira. E eles tiveram uma vida de enfrentamento do medo. E se seu Zacarias e dona Isabel pudessem dizer algo para nós nessa noite, seria: irmãos, é preciso coragem. E eu sei que os mais velhos estão lembrando, né, de uma novela lá do final dos anos 60, começo dos anos 70, dos irmãos Coragem. E a música dizia isso: irmão, é preciso coragem. Não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, é só a frase. É preciso coragem, irmãos. Primeira lição que eu vejo nesse texto: é preciso coragem, porque a fé cristã é baseada em fatos. Se você voltar aí no texto, os primeiros 4 versículos, Lucas está dando um relato daquilo que ele e Teófilo, o amigo para quem ele envia, ou pelo menos a pessoa para quem ele envia a correspondência, de fatos que se cumpriram. Ele fala de fatos, não é história, não é ensino de um sábio, não são bons princípios para uma vida feliz, 7 passos para isso e aquilo, vá na direção e quando chegar lá você vai descobrir. Não, ele está falando de fatos que se cumpriram. Ele está dando um relato para que Teófilo, como ele, que não eram judeus, e isso é importante que a gente saiba, Lucas é o único não judeu, não hebreu, que escreveu textos do Novo Testamento. Alguém que tinha se convertido,
Porque alguém podia dizer para os judeus: isso é uma fé de vocês, que nasceu no meio de vocês, nós não temos nada a ver com isso. Mas Lucas é um historiador, é um investigador que se converteu ouvindo sobre o Evangelho. E ele disse para Teófilo: Teófilo, eu quero que você tenha certeza das coisas que aconteceram entre nós. E eu quero destacar algumas palavras aqui. Primeiro é isso, é fatos. Aconteceu mesmo. E a palavra que Lucas usa para falar que os fatos se cumpriram, esse verbo se cumpriram, é o que é usado quando coisas que Deus disse aconteciam, profecias se cumpriam. O que Lucas está querendo dizer para nós é que a história não é uma coletânea de fatos, de acontecimentos, de coisas fortuitas que nos ocorrem, que são colocadas lado a lado, e isso é história. A história é o conjunto das coisas que acontecem. Não, Lucas está dizendo que a história é uma história que Deus escreve, é uma história que Deus prevê, que Deus escreve e executa no tempo e no espaço, porque Ele é soberano. Ele fala de testemunhas oculares, ele fala de que investigou tudo cuidadosamente. Se você estudar o Evangelho de Lucas como literatura, você vai ver a beleza que é, do ponto de vista linguístico, o livro de Lucas. Essa introdução, então, é algo magistral. Ele quer que seu amigo Teófilo tenha certeza de que a sua fé, a fé que outros trouxeram, é baseada em fatos. E ele diz que investigou tudo desde o começo. Quem sabe foi visitar Maria, quem sabe teve contato com esses que presenciaram essas histórias para relatar direitinho. Você e eu podemos confiar que o livro que nós temos nas mãos, que embasa a nossa fé, é um documento histórico fidedigno. Não tenha vergonha, não tenha medo quando alguém criticar a Bíblia e disser que é um livro ultrapassado. Esse livro já foi testado, já foi ridicularizado, já foi investigado, virado de ponta cabeça, já foi procurado falhas nele. E tudo que se encontra faz com que esse livro seja mais acreditado. Alguns dos homens que tentaram fazer isso ao longo da história, criticar o Evangelho, para ridicularizar, para contradizer, acabaram se convertendo convencidos. Essa fé, essa confiança, essa coragem que faz com que eu e você oremos a um Deus que não vemos. Essa fé, essa confiança, essa coragem que faz a gente fazer parte de um povo, de uma comunidade, feita de gente como eu e você, cheia de falhas, pecadores. Essa fé que faz com que a gente coloque os dias da nossa vida sobre esse planeta nas mãos desse Mestre Jesus e confie o nosso futuro eterno, o futuro da nossa alma nas mãos dele. Essa fé não é baseada em contos, não é baseada em histórias de sábios, ensinamentos legais para a vida. Essa fé é baseada em história, uma história escrita por Deus, humanamente documentada e verificável pela pesquisa. Quando você tiver dúvida, quando você tiver medo, lembre-se, irmãos, é preciso coragem, porque a nossa fé, a fé cristã, é baseada em fatos. Mas também é preciso coragem, porque a fé vai ser sempre posta à prova. A partir do verso 5, Lucas diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judeia, e ele vai dizer que essas coisas aconteceram com Zacarias e Isabel nos tempos do rei Herodes. E eu quero lembrar com vocês um pouquinho quem era Herodes. Herodes o Grande, aquele que mandou matar esposa, cunhado, filho, sobrinho, amigos, inimigos, qualquer um que parecesse ameaça para o poder, para a autoridade, para a arrogância de Herodes, ele mandava passar a espada.
É no tempo desse Herodes que acontecem essas coisas. No tempo de Herodes, o texto diz que Zacarias, um sacerdote velho, e Isabel, sua esposa, viviam irrepreensivelmente os princípios, os preceitos do Senhor. Eu não sei o que isso soa para você, mas é num tempo em que o que está em volta nos pressiona a fazer coisas erradas, a reagir erradamente, que somos convocados a viver corajosamente o que a Bíblia diz. A fé desse casal foi provada a vida inteira, vivendo numa época de crueldade, vivendo numa época de opressão, se mantendo fiéis. Além disso, eles não tinham filhos, como eu disse, e como os irmãos sabem, naquela sociedade não ter filhos era algo visto talvez como uma penalização. Deus não está contente com esse casal. Pastor, esse casal não sei não, viu? Acontecem umas coisas com eles que deve ter alguma coisa escondida aí. Isabel era estéril e eles já estavam velhos. Orações não respondidas ao longo da vida. Quantas vezes seu Zacarias e Dona Isabel devem ter orado por um filho e esse filho nunca nasceu? Planos desde jovens frustrados, crises de fé. E nesse texto mesmo que a gente leu, a gente vê uma crise de incredulidade. Quando o anjo aparece e fala tudo aquilo, ele fala: espera aí, eu esperei a vida inteira, eu já até parei de orar por isso. Eu queria um filho quando eu era jovem, que eu tinha força para correr com ele, jogar bola, pegar ele no colo, jogar para cima, pegar de novo. Agora, é esse homem que lida com as suas crises, que nos ensina sobre coragem. Uma fé que é posta à prova a vida inteira e nunca desiste. O texto diz que ele vivia de acordo com os preceitos do Senhor. Apesar desses problemas todos, ele continuava servindo a Deus. Na turma dele, a turma dos sacerdotes, a 8ª turma, como a gente leu, a turma de Abias, aí era a 8ª turma. Eles se dividiam 2 vezes por ano, 1 semana por semestre, iam para Jerusalém para passar lá fazendo todo o serviço. Talvez alguns de nós já tivessem desistido. Deus, eu estou velho, cansado, o Senhor nem respondeu todas as minhas orações até hoje. Manda um cara mais novo fazer isso. Deixa eu aqui curtir a minha aposentadoria. Você já foi tentado a desistir? Grande servo de Deus também. Se você ler o Salmo 73, Asaf, e a crise dele, diz que chegou pertinho de, com licença da expressão, chutar o balde. Ele falou: quase que os meus pés se desviaram, porque eu via os homens maus prosperando, e eu, como servo de Deus aqui, teve uma hora que quase minha fé foi para o brejo. Grandes servos de Deus já foram tentados a desistir. Outros não tão grandes assim, também, alguns bem minúsculos. Então, bem-vindo ao clube daqueles que já tiveram a tentação de desistir. É preciso ter coragem para viver sob pressões dos mais variados tipos. As pressões externas de um sistema que nos oprime, que nos leva a desejar retaliação, maldade, maus exemplos por parte de líderes políticos, religiosos, familiares, tendo planos e projetos frustrados, orações não respondidas ao longo da vida e momentos de incredulidade. Aqueles momentos em que a fé na palavra de Deus vacila. E ainda assim, ter coragem para viver em plena obediência à palavra de Deus, servindo a Deus fielmente e praticando uma vida de oração constante, porque
lembra que ele entra para oferecer o incenso? Ele está representando o povo diante de Deus, ele é um intercessor. Fico pensando, quem sabe daqui a alguns anos vai ser dito de nós, parafraseando Lucas, falando sobre o tempo do rei Herodes, no tempo em que uma determinada turma governava no Brasil, no começo da década de 20, isso daqui a uns 50 anos, vão dizer de nós, quem sabe, havia um grupo de crentes na cidade de Santos que vivia fielmente a palavra de Deus, apesar do que estava acontecendo em volta, apesar do rebuliço, apesar da vontade de fazer alguma coisa, apesar da vontade de bagunçar tudo, de chutar o balde, havia um grupo que servia a Deus fielmente. Quem sabe vão escrever isso sobre nós. A gente não tem controle sobre isso, mas o que a gente pode é ter essa coragem. Essa coragem porque a fé cristã é baseada em fatos, a coragem porque a fé será sempre posta à prova, e também é preciso coragem porque a fé vai ter uma grande recompensa. O texto continua dizendo que quando ele estava servindo, junto com o seu grupo, ele foi escolhido por sorteio, né? Deus dirigindo a história, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. O povo estava do lado de fora orando, e o anjo aparece para ele e fala essa frase: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Aí você me pergunta, peraí, mas ele não tinha parado de orar sobre o cara, já estava velho, ainda estava orando para ter um filho? O texto mostra que não é essa oração a princípio que foi respondida. O texto diz que ele entrou, os sacerdotes entravam, não era o Santo dos Santos, no qual o sumo sacerdote entrava só uma vez por ano, aqui é o lugar santo. Então eles entravam juntos e um deles era sorteado para acender o fogo do incenso, que ia representar o povo que estava orando lá fora. E a oração que o povo mais fazia lá fora, nessa época, era a oração para que Deus enviasse o libertador que ia livrar Israel do jugo de Roma. O Império Romano dominava tudo. E esse Herodes era o cara que representava isso tudo. O povo orava sempre pedindo para Deus que enviasse o libertador. E é essa oração que Zacarias está ali com o incensário oferecendo. Os outros saíam, ele ficava sozinho ali, e depois que ele terminava esse tempo de oração pelo povo, ele saía e junto com os outros sacerdotes pronunciava aquela bênção de Arão sobre o povo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Era esse o ritual, era essa oração que Zacarias estava fazendo. É por isso que o povo se espanta, porque ele demora e quando ele sai mudo. Era essa oração que o anjo diz: tua oração foi ouvida. A redenção está chegando. E a forma como a frase é escrita na língua grega, ele diz assim: e tem mais uma coisa. A oração que você deixou de fazer há muitos anos também vai ser atendida. Porque está tudo num pacote só, Zacarias. A sua vida não é uma vida qualquer. A vida do servo de Deus faz parte de um plano eterno de Deus. É essa oração que foi atendida, porque esse que vai nascer é aquele que vai preparar o caminho para aquele que o povo está pedindo lá fora.
Isso tem um ensino precioso para nós. Eu não sei quantas vezes você orou e parou de orar. Quantos planos frustrados. Quantos projetos que você fala nunca mais. E Deus tem tudo no plano dele, para a hora certa, do jeito dele. Talvez você não vá ver tudo. Quando João Batista começou a pregar, tinha 30 anos. É muito provável que os 2 velhinhos já estivessem sepultados. O texto segue dizendo que o menino cresceu no deserto, até o tempo em que devia se apresentar a Israel. Quando a palavra do Senhor veio a ele, como veio aos profetas do Antigo Testamento. Zacarias percebe, mesmo lutando com a incredulidade naquele momento, que a vida dele está conectada num plano maior. O Messias vem aí, e olha só, seu Zacarias queria só um filhinho para chamar de seu. Quantas vezes sonhou? E Deus nunca deu. Dona Isabel queria um bebezinho para amamentar, para carregar no colo. Deus nunca deu. E agora vem aquele homem de quem Jesus vai falar 30 anos depois. O maior homem que já existiu. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. O plano de Deus conecta a sua vida, que parece tão despropositada, insignificante. 8 bilhões de pessoas nós alcançamos há poucas semanas atrás. 8 bilhões vivos hoje. Fora os outros tantos bilhões que já morreram. A Bíblia diz que a minha vida, a sua vida, não são acidentes de percurso. Elas fazem parte de um plano conectado de Deus. Mesmo com todas as pressões externas, lutando com frustrações, fracassos, agora seu Zacarias e Dona Isabel vão experimentar a graça de Deus de uma maneira assombrosa. Já que para eles todo o recurso humano tinha se acabado. A resposta de uma oração importante pode demorar. A resposta de uma oração simples pode estar relacionada com os planos soberanos de Deus. No caso deles, o arauto que vinha preceder o Messias. Eu quero dizer, tenha coragem, irmão. Tenha coragem. Não sei o que você está passando. Quais tentações você tem sentido em casa, no trabalho, na vida, cansado às vezes e quer chutar o balde. Seu Zacarias e Dona Isabel estão ensinando para a gente que vale a pena servir a Deus, mesmo com uma vida de planos frustrados, mesmo com uma vida onde nem tudo foi realizado. A sua história não é a soma de todos os momentos e acontecimentos da sua vida simplesmente. Sua história foi escrita e executada por um Deus soberano, pessoal, sábio, poderoso, bondoso, que, como diz Romanos 8, faz com que todas as coisas, até aquelas duras, até as perdas, até as dores, todas concorrem para o seu bem. Irmãos, é preciso coragem, porque a fé cristã é baseada em fatos, porque a fé será sempre posta à prova, porque a fé tem grande recompensa. Eu quero terminar lendo o texto de Hebreus 12, 1 a 3, porque a fé não é algo que eu tenho e que você tem, que essa vontade de acreditar em algo como as pessoas pensam. Nem é a fé nos fatos. A fé é um dom de Deus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, entre as quais se incluem Zacarias, Isabel, João Batista, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Preste atenção, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Jesus foi muito corajoso. Mas ele não foi corajoso lá do céu como Deus. Foi corajoso aqui, enfrentando, olhando no olho dos inimigos. Para que vocês não se cansem nem desanimem. Tenha coragem. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Que nada mude você. Eu lembro de um conto de um viajante que sempre passava por uma cidadezinha na sua lida profissional, e sempre que passava lá tinha um cara pregando na praça, falando sempre que ele passava o cara estava pregando, e toda vez que ele passava, as mesmas pessoas passavam pelo homem e nada mudava. E um dia ele, intrigado, depois de dezenas de vezes, passando por aquela cidade, perguntou: escuta, eu sempre passo por aqui, vejo você pregando, mas eu sempre passo pela cidade e vejo que nada muda. As pessoas não mudam, ninguém muda, e você, por que você continua pregando? E ele fala: eu continuo pregando, porque no dia em que eu parar de pregar, significa que eles me mudaram. Esse é o desafio para mim e para você. A gente vai continuar pregando as mesmas coisas, falando do mesmo evangelho, falando contra o pecado, falando de arrependimento, de fé em Jesus Cristo, falando que Jesus Cristo é o único caminho, nesse mundo em que certeza, em que afirmações assertivas não são aceitas, porque a verdade é a verdade de cada um. A gente crê na verdade da palavra de Deus. Tenha coragem, tenha coragem. E eu quero, só para a gente guardar essa mensagem, e eu sei que alguns irmãos que estavam aqui no dia 25 de maio de 2019, a primeira noite em que eu preguei nessa igreja, a Aninha, pelo menos eu tenho certeza que ela anotou isso na Bíblia dela. Os nomes dos 3 personagens. Zacarias, o Senhor, o nome Yahvé é o Deus da aliança, o Senhor se lembra. Isabel é o Deus que jurou, o Deus que prometeu, que fez uma aliança. E João significa que ele, Deus, é gracioso o tempo todo. E com esses 3 nomes eu quero criar uma frase para você guardar esse ensinamento. Lembrar de ter coragem. O Senhor se lembra das promessas da sua aliança e manifesta continuamente a sua graça. O Senhor se lembra, é Zacarias, as promessas da aliança, o juramento, Isabel, e Deus manifesta continuamente a sua graça. É o nome de João.